Você está em Lisboa, ou em Cancún, ou numa fazenda do interior, sem uma farmácia aí num raio de 50 quilômetros, vai. É o seu segundo dia de viagem e você começa a ter uma diarreia. Ou de repente você acorda com o olho vermelho, corpo lacrimejando, ou com dor de ouvido depois de um mergulho. Ou você começa com aquela azia, que sempre acontece quando você tem uma rotina aí que muda um pouco de padrão. E aí você se lembra, puxa, não trouxe nada. Ou trouxe somente um analgésico que a sua mãe ou sua sogra colocou na sua mala às pressas. Bom, meu nome é Caroline Saad, eu sou médica gastroenterologista e eu sou apaixonada por viagens. E como todo mundo que viaja, eu já passei por muitos, mas muitos perrengues em viagem. E ao longo do tempo eu fui montando aí um kit para tentar resolver situações bem frequentes que eu ou meus amigos já tinham passado ou que os meus pacientes já vivenciaram. Hoje eu vou mostrar para vocês o kit completo que eu levo para as minhas viagens e que eu monto aí para os meus pacientes com as medicações mais comuns para tentar cobrir as intercorrências mais comuns aí que acontecem numa viagem. Eu vou explicar para que serve cada coisa, quando usar, o que você não pode sair de casa sem ter na sua bolsa. Já salva esse vídeo e já segue o nosso canal, você vai querer rever isso aqui antes da sua próxima viagem. Então vamos lá. Antes da gente começar, alguns avisos importantes. Bom, primeira coisa, gente, todos os medicamentos listados aqui são de prescrição médica. Isso significa que você precisa de uma receita para adquirir e que o uso deve ser orientado pelo seu médico. Dê preferência uma consulta antes da sua viagem, quando dá tempo de você conversar, ver o seu histórico médico, suas comorbidades, suas alergias, as especificidades do destino para onde você está indo viajar. Então, o objetivo desse vídeo não é orientar você a se automedicar. Pelo contrário, eu sou super contra a automedicação. Isso pode ser bastante perigoso. Então, a ideia aqui, o nosso objetivo é mostrar para você o que existe disponível, para que serve e o que vale a pena você conversar com o seu médico antes de embarcar para você evitar situações onde às vezes você tem uma dificuldade em tratar. Segundo ponto, esses medicamentos aqui são sugestões, não é que você tem que levar, é uma sugestão, Mas de forma alguma você deve fazer qualquer tratamento sem uma avaliação médica. Então assim, eu sempre recomendo vocês a fazerem um seguro de viagem que inclua teleconsulta, que cubra internações, intercorrências médicas, clínicas e cirúrgicas e com valor de cobertura alto. Isso pode parecer um exagero, mas acredite, não é. Fora do Brasil, o custo de saúde é altíssimo e mesmo uma internação simples, uma observação, uma pequena cirurgia pode custar muitos $1000. Então, para evitar esse tipo de surpresa, tem um seguro de viagem. A maioria deles oferece atendimento por teleconsulta. Isso quer dizer que o médico vai te atender, vai te orientar qual a melhor opção terapêutica, no seu caso especificamente. A vantagem de você levar as suas medicações é que se acontecer alguma coisa, você não vai precisar sair correndo tentando achar uma farmácia, que dependendo do lugar às vezes nem existe, Então, ou fica muito longe, Isso acontece algumas vezes. Eu gosto muito de fazer viagens para lugares remotos, fazer live boards, ou coisas na natureza, onde a assistência médica e medicamentos nem sempre estão acessíveis. Então, todos esses medicamentos que eu estou colocando aqui, que eu estou citando aqui para vocês, devem idealmente passar por uma avaliação médica que vai avaliar a sua condição e vai confirmar ou não o uso desses medicamentos antes de você começar a tomá-los. E terceiro ponto, eu vou organizar aqui por situações, não por lista de remédio. Porque assim, na viagem a ideia é que você pense assim, se eu tiver tal coisa, eu faço isso. Não você ficar decorando o nome especificamente dos medicamentos. Então, vamos começar. Bom, primeira situação, seu intestino resolveu viajar com você, A diarreia do viajante é de longe a intercorrência mais comum que a gente vê em viagens internacionais, especialmente para destinos tropicais, países em desenvolvimento ou qualquer lugar onde a alimentação seja muito diferente ou que as condições de saneamento não sejam muito adequadas. Ela afeta entre 20% e 60% dos viajantes, ou seja, é muita gente dependendo do tipo do destino. E para essa situação, o kit tem 3 itens com funções bem distintas. Então,
A racecadotrila é o nome comercial do Tiorfan ou Avid, né? É um antidiarreico que tem um mecanismo um pouco diferente do Emosec, a loperamida, que muita gente conhece. Ele reduz a hipersecreção intestinal sem paralisar o trânsito intestinal. Isso é importante porque, por exemplo, em diarreias infecciosas, parar completamente o trânsito intestinal pode ser bastante perigoso, né? A secadotrila, ela age na causa da secreção sem fechar o intestino. Então, ela faz você diminuir a perda hídrica, diminuir a desidratação, sem você alterar a motilidade. A posologia vai ser um comprimido a cada 8 horas por 3 dias, que é o que vem dentro da caixinha. Bom, ondansetrona, o nome comercial do Enavo, Vonal, Bien ou Undif, é um remédio para enjoo, mas ele também ajuda na diarreia, já que um dos efeitos colaterais dele é justamente prender um pouco o seu intestino. Ele serve para enjoos, vômito, diarreia, serve para enjoo de carro ou de avião ou qualquer situação assim que deixe seu estômago meio revirado, meio desconfortável, tá? Algumas apresentações que existem dessas medicações são o ADT, que é o óleo dispersível, que sobe na língua sem você precisar de água. Tem o sublingual, que você coloca, né, embaixo da língua. E também tem algumas versões que ele parece um papeletinho, assim, um papelzinho que você coloca na língua e deixa absorver. Isso aí é bastante prático, porque imagine, você está passando mal, está vomitando, não consegue segurar nada. Assim, é uma forma de você absorver a medicação sem correr o risco de você vomitar. A posologia para adultos é 8 mg de 8 em 8 horas, conforme a necessidade. Bom, outro medicamento é a nitazoxanida, o Anita. Ele é um coringa aí do nosso kit digestivo. Ele tem uma atividade importante contra vírus intestinais, como rotavírus e norovírus, e também contra parasitas. Então, se a diarreia tiver cheiro forte, volume grande, ou tiver febre, ou está em um lugar, né, de acesso difícil a médico, a nitazoxanida pode ser um coringa. Então, um comprimido a cada 12 horas por 3 dias vai ajudar. Lembrar que tem que começar nas primeiras 24 horas para as viroses. E para dor e cólica abdominal, que frequentemente está associado a esse quadro, o tropinal ou o buscopan composto, que tem uma combinação de dipirona com antiespasmódicos, ajudam bastante. Eles agem na musculatura lisa do intestino, relaxando o espasmo, reduzindo a cólica. Posologia, um comprimido a cada 8 horas, conforme a necessidade. Agora, importante, gente, nem toda infecção de viagem precisa de antibiótico. Na verdade, a maioria dos quadros não precisa, né? A maioria das vezes que você tem diarreia, você não deve fazer antibiótico. Inclusive, os antibióticos podem piorar e perpetuar o quadro, favorecendo infecções por fungos ou por Clostridium, tá? Então, as indicações do uso de antibiótico para quadro de diarreia são bastante restritos. Pacientes com suspeita de sepse, com quadro clínico muito grave, febre alta, sangramento nas fezes, né? Esses pacientes devem ser tratados com antibióticos. Se você tiver suspeita de cólera, de shigella, de salmonella, né, Clostridium, essas estão também algumas indicações, mas lembre, você não vai tomar um antibiótico por conta, você sempre vai ter uma avaliação médica primeiro. Mas existem duas situações em que faz uma diferença real e que acontecem com uma frequência bem grande aí numa viagem para merecer um espaço no seu kit. Primeira delas, infecção urinária. As mulheres sabem dizer muito bem. Então, a combinação: viagem longa, desidratação, temperatura diferente, roupa molhada o dia inteiro na praia, o estresse físico, é uma combinação perfeita para o surgimento de uma cistite, infecção na bexiga. Ardência para fazer xixi, urina turva, aquela urgência, o desconforto enorme para fazer xixi, são os sinais. Para essa situação, o kit tem 2 antibióticos, com indicações um pouco diferentes. Então, a gente pode, por exemplo, usar o ciprofloxacino, que é um antibiótico que funciona bem para pielonefrites e cistites, e também para algumas indicações aí de diarreias bacterianas mais intensas. E a posologia vai ser a cada 12 horas por 7 dias. Uma outra opção seria o Monuril ou Traturil, que é a fosfomicina. A vantagem é que é um medicamento em dose única que a gente utiliza bastante para cistites não complicadas. Dissolve um sachêzinho na água, toma antes de dormir, de preferência de estômago vazio. É uma praticidade ótima para quem está viajando e resolve a maioria dos casos aí de cistite simples em mulheres, né, com cistites não complicadas. Então, vale a pena colocar
o Monoril, o Traturil aí no seu kit. Agora é importantíssimo, gente, eu vou repetir isso. Nunca, nunca, nunca use antibióticos sem a orientação médica. Então lembre, você deve fazer a avaliação com o médico. Antibiótico não se usa por precaução, não se usa profilático nesses casos. Então a gente só vai entrar com sintomas que realmente sugerem uma infecção. Se você tem um histórico de alergia a quinolonas ou a qualquer antibiótico, essa conversa precisa acontecer com o seu médico antes da sua viagem, não na farmácia do aeroporto. Outras situações, olho, ouvido e aquelas surpresinhas que as viagens trazem. Então, são dois órgãos que a maioria das pessoas não pensa, não lembra de proteger e frequentemente dão um problema. Então, conjuntivite, praia, piscina, mão no olho, mudança climática, poeira, um monte de passeio, né? Vai andar de quadriciclo, vai ficar na praia, o olho de repente acorda vermelho, com secreção, às vezes meio inchado. Para conjuntivite bacteriana, aquela que tem uma secreçãozinha purulenta, o olho acorda meio colado, por exemplo, a tobramicina, que é um colírio de antibióticos, geralmente dá conta de resolver. Agora, é muito importante, gente, nem todo olho vermelho é conjuntivite bacteriana e algumas vezes pode ser grave. Então, dor intensa, alteração da sua visão, sensação de corpo estranho, você precisa de uma avaliação especializada, não de um colírio. Então, procure um oftalmologista, não comece nenhum tratamento sem a indicação de um oftalmologista. Isso é bem importante porque o olho é muito delicado. Bom, otite. Entrou água no ouvido, ficou tomando vento e tal, na praia, na piscina, virou uma inflamação. Então, dor, sensação de que o ouvido tá tapado, aquela coceira, né, um desconforto que não dá nem para encostar. Bom, otosporina é uma solução, uma suspensão otológica que reúne anti-inflamatório e antibiótico. Ajuda bastante. De novo, se você tiver uma dor muito intensa, tiver febre, tiver um quadro mais intenso ou tiver uma suspeita aí de tímpano perfurado, por exemplo, se você estava mergulhando, isso vai além do kit, você precisa de uma avaliação, tá? Agora, outra situação que acontece frequentemente. Mudou o clima, mudou a flora, mudou o alimento, mudou o sabonete, o corpo da gente reage. Então, assim, para alergias respiratórias, espirro, coriza, nariz coçando, entupido aí em resposta a pólen ou poeira, você pode usar, por exemplo, a fexofenadina com pseudoefedrina, né? É o Alexofedrin ou o Allegra D, né? Ajuda bastante, é um descongestionante nasal que não te dá sono, pode tomar um comprimido a cada 12 horas. Se tiver uma congestão nasal muito intensa, especialmente se a viagem tiver uma mudança grande de temperatura ou exposição a alérgenos intensos, eu gosto de usar o Dimista, é um spray nasal que combina antihistamínico e corticoide. Tem uma ação bem potente, aplica direto no nariz, um jato em cada narina de manhã e à noite, isso ajuda bastante. Agora, para a pele, micose e dermatites são bastante frequentes em viagens, especialmente para lugares quentes e úmidos. Você pode passar uma pomadinha com antibiótico e antifúngico, às vezes com corticóide também, é bem útil para micoses superficiais ou aquele deu uma raspada na pele, alguma coisa assim. E para as alergias de pele, tipo urticária, uma coceira, uma picada de pernilongo, né, que está te incomodando ali, você pode usar prometazina em creme, tem uma ação antistamínica local e ajuda bastante, pode aplicar 3 a 4 vezes ao dia. Outra situação, dor, febre, aquele músculo travado, né? Alguns analgésicos têm indicações diferentes. Então, a dipirona ou paracetamol, para quem tiver alergia, serve para dor geral e febre. É bem versátil, bem tolerado, um comprimido a cada 6 horas, se necessário, né? Fique atento para alergias, então é importante você saber se você tem alergia ou não. O cetoprofeno é um anti-inflamatório bem legal. Eu gosto de usar o biprofenide para dor muscular ou dor articular. Tá com aquela dor nas costas de dormir numa cama esquisita, ou o joelho doeu depois de caminhar muito, né? A gente quando viaja acaba andando muito, fica uma tensão muscular ali, ele pode ajudar um comprimido a cada 12 horas, né? Lembre que anti-inflamatórios devem ser tomados sempre com estômago cheio, com bastante água para você não fazer lesão esofágica. Pacientes idosos, pacientes com problemas renais ou que tem história de úlcera ou de gastrite, evite e não tome sem a orientação médica. Bom, cinetose. Cinetose é aquela sensação de enjoo quando você está relacionado a movimento. Então, carro, barco, avião é muito mais comum do que as pessoas gostam de admitir. Isso pode arruinar a sua viagem. Então, o Meclin, a meclizina,
é uma excelente opção. Então, se você costuma ter cinetose, já comece a tomar uma semana antes da viagem, um comprimido a cada 12 horas e mantenha até você voltar da viagem. Agora, se for só uma situação específica, por exemplo, vai fazer um passeio de barco, tome o remedinho antes, porque isso pode dar problema. Então, um comprimido à noite, antes do passeio, e outro de manhã no dia do passeio, vai fazer você curtir à vontade, sem você ter enjoo ou vômito no seu passeio. Ele age de forma preventiva, então evite começar a ter enjoo para daí você tratar. Agora, 2 itens finais aí que parecem pequenos, mas podem fazer a diferença. Alguns trabalhos mostram que o uso de probióticos reduzem a chance de você ter intoxicações alimentares, essas diarreias do viajante. Então, a microbiota intestinal ela é bem perturbada por essa mudança na rotina, na alimentação, no estresse, a variação climática. Então, manter um probiótico ao longo da viagem reduz o risco de você ter uma desbiose e ajuda aí o seu sistema digestivo a ter menos sintomas. Isso pode ajudar bastante a evitar esses quadros de diarreia e é uma sugestão que eu dou. E para os intolerantes à lactose, lembre de levar a lactase. Numa viagem, especialmente num lugar internacional, você vai acabar comendo queijos, molhos, sobremesas, né, com lácteos que às vezes você não identifica completamente. Então, se você tem intolerância à lactose, não esqueça de incluir esse item no seu kit. Isso vai poupar muito perrengue na sua viagem. A lactase deve ser tomada junto com um alimento que tenha leite, né, logo no início desse alimento e repetido a cada 1 hora se você for comer de novo, né? É bem prático e ajuda você a curtir a gastronomia sem estresse. Bom, esse é o kit que eu levo nas minhas viagens, organizado aí por situação, para que você saiba exatamente quando usar cada coisa. E acredite, isso já me salvou assim de várias situações em viagens. Agora eu quero reforçar o que eu disse lá no início. A consulta pré-viagem é importantíssima com o seu médico, especialmente se você tem problemas de saúde pré-existentes, usa medicamentos contínuos, tem alergias, ou vai para algum destino com risco específico, ou um lugar que não tem assistência médica. Lembre, o kit não substitui uma avaliação médica também durante a viagem. Ele te dá autonomia para algumas situações leves e comuns e te ganha tempo aí quando você conseguir o atendimento necessário e já tiver suas orientações de tratamento. Agora, uma dica bem prática. É importante você ter a receita médica de todos esses medicamentos, porque quando você for passar no raio-x, algumas vezes eles podem parar e perguntar para que todos esses remédios. Então, guarde os medicamentos na sua bagagem de mão, não no despachado, porque se, por exemplo, perder a sua mala, você vai garantir os seus remedinhos e deixa a receita junto com eles, se possível, uma versão da receita em inglês, né? Então, se a sua mala sumir, você não vai querer estar sem o seu kit, assim você não vai ter problemas também na segurança do aeroporto. Agora, quero que você salve esse vídeo agora mesmo, que você vai querer ter disponível na hora que você for montar a sua mala de viagem. E agora um pedido especial. Siga o nosso canal, ative as notificações para você não perder nenhum conteúdo. E eu quero que você conte aqui nos comentários qual foi o perrengue de viagem que você já passou, que já te pegou de surpresa, sem que você estivesse preparado. Já teve uma diarreia, conjuntivite? Me conta aqui que eu estou curiosa para saber. E espero encontrá-los no próximo vídeo. Mande sugestões aqui, eu sempre procuro atender. Eu tenho certeza que vocês vão gostar bastante.